Galerinha, vamos lá. A professora vai dar início à nossa aula de ciências hoje. Na última aula aí, a gente conversou um pouquinho, né, sobre a duração do dia, né, por que não percebemos que a Terra gira. E aí a gente viu ali embaixo um pouquinho sobre o relógio do Sol, né, da posição aí das sombras. Até fiquei de trazer para vocês aí a foto, eu vou mostrar para vocês aqui, a foto do relógio do Sol, que tem ali em Itajaí, no centro, tem uma praça. A Praça do Relógio do Sol. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a foto. Ó, pessoal, Relógio do Sol, que fica localizado ali em Itajaí, tem uma pracinha, né? E aí, esse Relógio do Sol foi construído, ó, foi fundado, né, em 7 de junho de 1960. Eles fizeram essa homenagem aos brasileiros combatentes da Segunda Guerra Mundial, né? Por isso colocaram o nome, o título Praça Relógio do Sol. O prof. E aí aqui tem a foto, ó, galera, tá? Ficou de mostrar para vocês aí a foto do Relógio do Sol. Vamos lá. Em continuação agora, nós vamos começar lá na página 26 da nossa apostila, onde fala o Sol e o ano. Vamos lá. Abram a apostila de vocês aí, acompanhem a leitura. Só vou botar aqui na página. Vamos lá. Ô, prof. Oi. Lá em Pissarras, aqui na ponte, tem uma pracinha que também tem um relógio do Sol. É verdade, aqui na ponte também tem. Entre Penha e Pissarras ali também tem uma pracinha, uma mini pracinha que também tem um relógio do Sol, gente. Mais pertinho até para ir visitar, né? Bem lembrado, Laura, eu tinha esquecido desse relógio do Sol ali. Bem legal. Vamos lá, galera. Agora nós vamos começar a leitura lá. Aqui, ó. O Sol e o ano. Vamos lá, acompanhe a leitura aí na apostila de vocês, tá? Observando atentamente, é possível perceber que o Sol não surge nem se põe todos os dias exatamente no mesmo lugar. Você estudou que o Sol surge no horizonte próximo à direção leste. Na verdade, o Sol surge na direção do ponto cardial leste. Ponto cardial é um ponto de referência que indica o norte, o sul, leste e oeste. O Sol surge na direção do ponto cardial leste apenas no início do outono e da primavera, quando a Terra é iluminada igualmente nos dois hemisférios. Veja as diferentes posições em que o Sol surge no início de cada estação do ano. Aí aqui tem o lado norte e o lado sul, o início do outono, o início do inverno, o início da primavera e o início do verão. Representação da posição em que o Sol surge em diferentes épocas do ano. Então, a gente consegue observar aqui a posição que o Sol surge aí em cada época do ano. Você sabia? Na antiguidade, o conhecimento sobre as mudanças da posição do Sol durante o ano era muito importante, porque elas indicavam as estações do ano. Dessa forma, as pessoas sabiam quando chegaria a época das chuvas e qual seria o melhor período para plantar, por exemplo. Ao observar a posição onde o Sol surge, é possível saber que demora aproximadamente 365 dias para ele voltar e surgir exatamente no mesmo lugar. Isso determina o período de um ano, que é o tempo em que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Esse movimento é chamado de translação. E o caminho em que a Terra percorre ao redor do Sol denomina-se órbita.
Os satélites realizam um movimento de revolução ao redor dos planetas. A Lua, por exemplo, gira ao redor da Terra. As linhas representam as órbitas da Terra ao redor do Sol e a Lua ao redor da Terra. Galera, aqui, ó, nessa página, a gente consegue observar que através do surgimento do Sol, né, da posição que ele nasce aí, foi denominado as estações do ano, né? Por quê? Porque conforme eles viam aí a posição que o Sol nascia, eles sabiam se estava chegando o verão, o inverno, a melhor época aí de plantar, né? Onde daria aí um período de chuva maior. Então, isso tudo influenciou, né? A posição do Sol influenciou aí nas estações do ano, né? E aí, galera, peraí, só um pouquinho, tá? E aí, aqui embaixo, ó, é o que a gente já havia conversado ali na última aula, da demora, né? Do tempo aí que o Sol leva, que a Terra leva para fazer a volta em volta do Sol, né? 365 dias, que a gente havia conversado. A Lua, ela gira em torno aí da Terra, né? A Lua gira em torno da Terra. E aí a Lua, a gente já vai ver ali na outra página, como que é contado as fases da Lua, né? O tempo que ela demora, a gente já vai conversar sobre isso aí. O movimento que a Terra faz aí em volta, o caminho que ela percorre em volta do Sol, se chama translação. Não, desculpa, o movimento é chamado de translação, é esse movimento que ela demora aí para fazer para fazer a volta toda. E o caminho que ela percorre em volta do Sol é órbita, né? Que a gente viu ali, ó, esse caminho aqui que ela percorre, órbita, tá? Aqui, ó, tá a Terra, o Sol e aqui a Lua, né? Que a gente consegue identificar aí a Lua. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Lua, sobre esse tempo aí que marca, né? Sobre essas fases que tem da Lua. Francisco, tu queria falar alguma coisa? Sim, Pro. Pode falar. Ali na página 26, ali onde o Sol fica no meio do início do outono, início da primavera, é um ponto cardeal ali? Ou ponto cardeal, tipo, qualquer lado? É um ponto cardeal, É um ponto cardeal. Aí a gente tem que pegar, na verdade, assim, né? A gente denomina os mais... É que na fase de vocês, é que são vários pontos, né? Na fase que vocês estão, a gente está estudando somente o quê? Norte, sul, leste e oeste. Mas a gente sabe que tem noroeste, sudeste, né? Até a gente viu alguma coisa aí em geografia, a gente viu alguma coisa aí dessas outras nomenclaturas, né? Mas assim, é um ponto cardeal também, tá, Francisco? Aqui onde o Sol nasce também é um ponto cardeal, tá? A gente vai ver mais para frente aí essas posições do Sol bem mais a fundo, tá? Vamos lá, galera. Agora a Lua marca o tempo. Vamos lá. Você estudou que o dia e o ano estão relacionados, respectivamente, aos movimentos de rotação e translação da Terra. E de onde vem a semana e o mês? A resposta também está no céu. Certamente você já observou a Lua. Qual era a aparência dela? A gente às vezes olha para o céu e identifica aí uma lua bem redondinha, enorme, né? Aí depois passa uns dias, a gente já olha, ela já tá assim pela metade, depois parece até que ganhou uma mordida aqui, né? Oi, Laura. Eu não sei se foi esse ano, mas em um ano a gente já fez um trabalho que era para todo dia ver como que a lua tava e copiar num espacinho de uma folha. Eu acho que era 4 dias. Ai, que legal para observar aí a aparência da lua, né? Que legal. Sim. Vamos lá. Aqui são exemplos das diferentes aparências da lua que podemos observar lá no céu.
Oi. Às vezes, tipo assim, eu quase todo dia eu vejo a lua. Daí, tipo assim, às vezes quando eu não vejo a lua, parece que a lua desaparece, a lua fica nova, a lua desaparece do nada. É, exatamente. É isso aí que nós vamos conversar agora. Vamos lá. Essas diferentes aparências da Lua são chamadas de fases. A cada dia, a Lua aparece com uma forma um pouco diferente do dia anterior. Observando a Lua, as pessoas definiram 4 fases principais. Veja a representação no calendário lunar, que é o que a gente vai ver agora. A Lua tem formato arredondado, assim como a Terra. Ela não produz luz nem muda de forma. É a iluminação do Sol refletida na Lua que varia ao longo do mês à medida que a Lua realiza seu movimento de revolução ao redor da Terra. Assim, porções diferentes da face da Lua são iluminadas, mudando a forma como a vemos aqui na Terra. Então, galera, a Lua ela não produz nenhuma iluminação. O que acontece? E ela também não muda de forma. Ela tá ali, o formato dela sempre é arredondado no estilo da Terra. O que acontece? Quando o Sol bate nela, quando o Sol é refletido na Lua, a gente tem a sensação aqui que ela está iluminando a Terra. E, na verdade, é só um reflexo do Sol batendo na Lua. E conforme o Sol bate na Lua, vai fazendo sombras, né? Conforme a iluminação do Sol bate nela, a gente vai vendo aí fases que ela tem, né? Na verdade, ela não está nem diminuindo, nem aumentando. É somente aí o reflexo do Sol e somente a sombra que faz nela, que aí a gente tem a sensação de que ela aumentou, diminuiu, né? Mas é só a parte que a gente consegue enxergar, porque a outra parte aí tá no escuro, porque não tá recebendo a iluminação do Sol, né? Vamos lá. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre essas fases, né? Que às vezes a mãe, a avó aí fala, né? Só pode cortar o cabelo aí, não pode cortar o cabelo na lua minguante. Quando vai virar a lua, a mulher vai ganhar neném, né? Tem várias coisas aí que a gente escuta aí os pais, os avós da gente falar sobre a lua, né? Sobre essas fases da lua. E é o que a gente vai ver agora um pouquinho, ó. Depois da fase lua cheia é aquela lua que a gente vê bem redondinha, né? Ela bem grandona. Oi? A lua cheia, tipo assim, a lua como não se fosse, tivesse sombra, só a lua inteira, né? A lua inteira. Aí nessa fase da lua cheia, o sol está batendo aí um reflexo nela toda, né? E aí a gente consegue ver ela inteira. Depois da fase da lua cheia, a lua parece diminuir de tamanho dia a dia. Então, mais ou menos uma semana depois, vemos apenas 1/4 da lua na fase minguante. Então, primeiro ela fica, né, lua cheia, e depois, passando-se os dias, ó, ela vai minguando. Ou seja, vai se transformando aí na lua minguante, certo? A lua minguante a gente vê aí só um pedacinho da lua, né? A metade vai diminuindo conforme vai passando os dias. Depois vem na fase nova, que é a fase da lua nova, que a gente chama, né? A lua não pode ser vista. Então, ela volta a ser iluminada gradativamente dia a dia. Então, a fase da lua nova é a fase que a gente não vê a lua. Então, às vezes, quando a gente olha para o céu e não enxerga, a gente pensa, a lua não está aí. Na verdade, ela está. Só que ela não está sendo iluminada pelo sol. Ela não está sendo ela não está recebendo o reflexo do sol. E aí, ela não aparece pra gente, né? Oi, José. Ô, prof, ali também, porque, tipo assim, ela começa na lua nova, depois ela vai diminuindo, depois começa na lua cheia, depois vai diminuindo, vai minguando, a lua vai ficando sem lua. Daí vai pra lua nova e depois vai crescendo até ficar lua cheia, assim por diante? Exatamente. Vamos lá. Semana, aí depois da fase da lua nova, vem a fase crescente, né? Que aí não é que ela vai crescer, o sol vai iluminando gradativamente ela novamente, ela vai recebendo esse reflexo, né?
Quando vemos 1/4 da lua brilhando, é a fase crescente, que é aqui, ó, aqui a gente já está vendo a parte aqui que ela está crescendo, né? É a fase crescente, pois a lua está sendo cada vez mais iluminada e em uma semana voltará a aparecer na lua cheia, na fase cheia, né, da lua cheia. Então, pessoal, demora uma semana aí para ela mudar de fase. Depois que ela fica na fase crescente, ela volta para a lua cheia e aí faz o mesmo ciclo, tá? Na fase cheia, a lua aparece com sua face totalmente iluminada, formando um círculo no céu. Que aí, quando a gente vê aí lua cheia, fica aquele céu bem lindo, né? Bem iluminado. Então, essas são as fases da lua que a gente consegue observar. E aí, ela tem a duração aí de mais ou menos uma semana para mudar aí de fase, de cada fase que a gente consegue ver. Oi, Laura. Esse calendário vai acontecer mesmo? Ou, tipo assim, o dia 1 vai ser a lua... Não. Aqui é só uma representação. Só para a gente ter a noção de como que como que vai ser como que é essa mudança, quanto tempo demora, como que a gente consegue observar durante a semana, os dias, né? Como que a gente consegue observar a mudança da fase da lua, tá? Oi, André. Ou seja, leva 31 dias para, tipo, a lua fazer o processo dela, tipo, crescer, diminuir, crescer e diminuir de volta? Não, na verdade, ela tem um ciclo. Ali embaixo a gente vai continuar a leitura do ciclo aqui, ó. A cada aproximadamente uma semana, aproximadamente, não quer dizer que ela dura realmente uma semana, 7 dias, né? É aproximadamente, mais ou menos isso. Temos uma nova fase da lua e após cerca de 29 dias, as 4 fases principais voltam a se repetir. Desse modo, as semanas e os meses são determinados pela sequência das fases da lua. Então, galera, André, também respondendo a tua pergunta, então são a cada 29 dias, todos esses 4 ciclos dela, essas 4 fases dela, a gente consegue observar. Então, a cada 29 dias aproximadamente, ou seja, mais ou menos, ela volta a se repetir aí esse ciclo, tá? Ah, entendi. Isso. Galera, agora, vamos lá. Nós vamos fazer uma sessão aqui, a professora vai explicar para vocês como que vocês vão montar aqui esse gráfico para a gente ter aí a noção de como é feito, feito aí o circuito, não, a órbita, né? Como aí a Terra faz a órbita e o movimento de translação aí dela. E a lua junto, tá? Eu vou explicar para vocês como que funciona isso. Nós vamos fazer essa sessão, vamos brincar, eu vou explicar, vocês vão realizar na casa de vocês, vão pintar, né? E vão responder a página 28, tá? Para a próxima aula. Deixa eu explicar primeiro. A sessão Vamos Brincar é uma atividade que nós vamos fazer de movimentos da Terra e da Lua. Para entendermos melhor as divisões de dias, semanas, meses e anos, precisamos compreender a posição e os movimentos da Terra e da Lua em relação a elas mesmas e ao Sol. As imagens e os modelos podem nos ajudar nessa tarefa. Vamos montar um modelo que representa os movimentos de translação da Terra e da revolução da Lua. A Lua, esse percurso que ela faz aí, né, de fazer a volta aí em volta do mundo, da nossa Terra, é chamado de revolução, não é translação, né? A Terra faz a translação no Sol e a Lua faz a revolução na Terra, né? Vamos lá. Os materiais, grampos e figuras da Terra, da Lua e do Sol, que estão disponíveis lá no material de apoio. Então, lá no material de apoio, vocês vão ter acesso a esses grampos, as figuras da Terra, da Lua e do Sol,
tá? Vocês vão lá destacar esse material de apoio que tem lá. Vocês vão precisar de uma fita adesiva e o lápis de cor, tá? A professora vai tirar lá da tela compartilhada, porque eu vou explicar para vocês aqui, porque eu já fiz o meu, e eu vou explicar para vocês aqui como que vai funcionar, tá? Vocês vão ter lá na figura de material de apoio o sol, ó. O sol, vocês vão pintar, tá? Vocês vão ter a terra, que ela vai vir assim, vocês vão recortar tudo, tá? Do jeito que tá lá na apostila de vocês, vocês vão recortar, certo? Então, a terra, o sol e a lua, ó. E aí, pessoal, grampo vai vir assim, vai vir 2 desse daqui, ó. Ó, 2, conseguem observar bem ali? Vai vir 2 desse daqui, um grudadinho no outro. Vocês vão recortar dessa forma aqui que a professora recortou. Ó. Deixa eu segurar melhor aqui para vocês. Ó, nesse formato aqui, a bolinha e as 2 partes, tá vendo? Vão recortar desta forma. Então, prestem atenção. Larguem agora tudo que vocês estão destacando. E presta atenção só na professora agora, para me explicar como que vocês vão montar isso e depois vocês vão realizar na casa de vocês, tá? Vamos lá. Vocês vão, primeiramente, vão recortar o sol, vão recortar a terra com essa ponta aqui, e vão recortar a lua. E os 2 grampos, certo? O que que vocês vão fazer? No meio do sol, se vocês observarem, tem um círculozinho no meio do sol, bem no meio. Ali no meio, vocês vão recortar esse círculo, porque vai ficar um buraquinho, tá? Estilo aqui o da lua, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui no final da lua, tem um buraquinho também. Eu recortei esse buraquinho e ele ficou vazado. Ficou um buraquinho vazado, certo? Deixa eu mostrar. Igual da Terra, né, prof? Igual, ó, pessoal. Ficou assim, ó, tá? Ele ficou vazado, certo? O que que vocês vão fazer isso? No sol, na terra, tá? A terra tem 2. A terra tem um aqui e um na ponta. A minha ponta eu já colei, tá? Mas tem um na ponta. O que que vocês vão fazer? Recortou? Eu vou até tirar a minha fita aqui da terra para vocês, para mim fazer junto com vocês, O grampinho tá? É para colocar onde mesmo? Então, é isso que a prof vai explicar agora. Ah, eu não vou conseguir arrancar o meu aqui agora que eu já colei. Ó, presta atenção. O grampo de vocês, que tá assim, vocês vão dobrar o grampo, dobra na metade. Dobra pela metade, vai ficar assim, ó. Certo? Ó, tá dobradinho na metade o grampo. Eu vou grampear para vocês verem agora a minha terra na minha lua. Mas, primeiramente, vocês vão grampear o sol e a terra. Mas eu vou fazer da lua porque do sol eu já fiz, tá? Só para vocês saberem como que é. A minha terra aqui, a minha lua é atrás. Atrás da terra. Então, ó, pelo lado de trás eu vou botar um buraquinho no outro, assim, ó. Tá vendo? Ó, um buraquinho em cima do outro, certo? Ficou um buraquinho em cima do outro, não importa a posição que você deixar a lua aqui, tá? Porque ela vai girar. Você vai pegar o seu grampo, que está dobrado ao meio, assim, e vai colocar na parte da frente. Encaixa lá naquele buraquinho que você cortou, ó. Encaixou assim. Certo? Olha aqui, ó, a parte de trás e a parte da frente. A parte da frente, você não vai fazer nada, só segura. A parte de trás, olha aqui, ó, de trás do grampo, ela vai ter 2 partes. Você vai dobrar uma para um lado e outra para o outro, ó, vai abrir. Ó, abriu a figurinha, a parte de trás do grampo. Eu vou fechar novamente aqui para vocês conseguirem olhar, ó. Vou botar novamente aqui para vocês verem, certo? O grampo tá dobrado ao meio, assim.
Tá dobrado ao meio, tá? Eu vou pegar o meu grampo e vou colocar no buraquinho. Deixa eu mostrar assim, ó. Botei o meu grampo no buraquinho ali, certo? Ó. A parte da frente eu não vou fazer nada agora. A parte de trás, ó, na parte de trás vai ficar, como eu botei ele assim, ele tem duas perninhas. Uma perninha eu dobro para um lado, a outra perninha para o outro lado. Então, ele vai ficar com a perninha aberta assim, na parte de trás. Certo? Certo. Quando ele ficar assim, com a perninha aberta, vocês vão colocar uma fita. Coloquem um pedacinho de fita somente aqui para grudar ele. Não coloquem fita em tudo. Olha aqui como a professora fez na parte de baixo. Eu só colei a fita na perninha do meu grampo. Por quê? Porque se vocês colar a fita em tudo, ele não vai girar. Então, vocês precisam colar a fita somente na partezinha. Para quê? Para conseguir girar. Peraí. Ó. Para conseguir girar o Sol, girar. A Terra não vai girar, né? Mas a Lua, vocês vão conseguir girar a Lua. Soltou aqui porque o meu tá sem fita. Mas é dessa forma que vocês vão conseguir grampear e fazer aí esse sistema para a gente observar o movimento do Sol e o movimento da Lua, tá? Ó, isso aqui a gente vai conseguir observar. Conseguiram, galera? Conseguiram não, a professora tá só explicando, né? Mas acharam fácil para fazer depois? Ó, Depois, Amanda. Oi, prof. Oi, André. Deixa a prof ver, André. ó, acabei. Agora só falta a lua. Isso aí, André. Isso mesmo. Prof, Oi, Maria Alice. eu não tô conseguindo fazer. Ô, Maria Alice, a professora fez só uma explicação de como que tu vai fazer, tá? Eu vou encerrar a aula, depois eu vou postar no grupo a explicação novamente, aí tu pede ajuda pra mãe, pro pai. É complicadinho de fazer esse, tá? Mas depois que pegar o jeitinho, vai dar pra fazer rapidinho, tá? Então, a prof vai colocar o vídeo lá no grupo, pra depois vocês assistirem novamente e conseguir realizar aí o trabalhinho, tá? Maria Alice, Oi, prof. tá vendo que você tá só replicando até agora, né? Então, depois aí depois você tenta fazer, tá? Pede ajuda aí pra mãe, pro pai, pra alguém em casa. Prof, Oi. terminei, olha. Isso, Joana, assim mesmo. Isso, a rotação da Lua. A rotação não. Como é que é o nome que a Lua faz? Como é que é o nome? Agora, pronto. A Terra faz aí o movimento de translação e a Lua faz o movimento de revolução. Revolução. Vamos lá. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês. Parem agora de fazer aí o sistema de vocês. Parem de fazer um pouquinho para a prof terminar só o pensamento aqui da prof. O movimento que a Terra faz. Esse movimento aqui, ó, que a Terra faz. Alegre o vento. Em volta. Pessoal, só um pouquinho. Esse movimento aqui que a Terra faz em volta do Sol, quanto tempo ela demora para fazer? 24 horas. 24 horas. 24 horas. O movimento que a Terra faz em volta do Sol, ela demora quanto? Um ano. 24 horas. Um ano. Tô burra agora? Olha, prof. 365 dias, né? Para ela dar uma volta completa. Ano, né, prof? Oi? É um ano, né? Um ano. É um ano, né? 365 dias. E a volta que a Lua... E quanto tempo a Lua demora para fazer a volta aqui? Para rodar fazer o movimento 28 dias. 24 horas. de revolução em volta da Terra? 24 horas. Não.
28 dias. 29, aproximadamente 29 dias ela demora aí para fazer a revolução em volta da Terra, né? Que ela demora aí e aí onde a gente vê as fases da Lua, tá? Galera, é o seguinte, a atividade de hoje de ciência, vocês vão realizar então esse sisteminha aqui para vocês observarem, conseguir fazer as atividades, tá? Pintem o sistema, tá? Recortem, faça bem bonito, colorido. Envie foto para a professora do sistema e da página. Na página 28, vocês vão realizar a atividade 1, 2, 3 e 4, certo? Ali tá perguntando o seguinte: escreva o nome dos astros representados no modelo que você montou. Quais são os astros que tem ali no modelo que a gente montou agora? Tem 3 astros ali. Quem que são? O Sol, a Terra, a Lua e Sol. Sol, Lua e Terra, né? Então, ali o nome dos 3 astros, Sol, Lua e Terra. Depois, na 2 está perguntando qual movimento realizado com o modelo determina o período de 1 ano. Qual é o movimento ali que determina 1 ano? É o movimento... Translação? Aí vocês vão anotar ali. Depois, qual movimento realizado com o modelo determina o período de 1 mês? Qual que demora 1 mês ali para fazer o ciclo dele? Vão anotar ali. Qual movimento determina o período de 1 dia? Porque ele não pode ser representado no modelo? E aí vocês vão anotar ali. Qual é o movimento que faz... tem um astro ali, né? Que faz aí... Dá para ser determina 1 representado. dia. Que é o Dá para quê? ser representado. Tem que fazer aqui, ó. Esse de 1 dia. O de 1 dia, gente, é Mas dá. a rotação que a Terra faz no próprio eixo. Essa rotação que ela faz no próprio eixo, a gente sabe que demora 4 horas, né? Que aí é 1 dia. Que ela recebe aí o tanto certo. Ela recebe a iluminação do Sol. Então, ela demora 24 horas para fazer o movimento de rotação no próprio eixo. Esse movimento, então, a gente não consegue fazer no nosso sistema ali que a gente montou, certo? Ele não tem essa opção de fazer a rotação de 1 dia. Ele tem só a opção de fazer a rotação em volta do Sol e a Lua em volta da Terra, certo? Então, vocês vão anotar lá na questão 4 esse movimento. Eu quero que vocês anotem qual é o nome do movimento, certo? Qual é o nome do movimento que se dá quando a Lua faz em volta da Terra? Qual é o movimento que dá quando a Terra faz em volta do Sol? E qual é o movimento que dá, qual é o nome do movimento que dá quando a Terra gira em torno dela mesma, tá? Essa atividade é para a próxima aula de ciências, que a gente tem aula sexta-feira, dia 10, tá? Então, anotem na agenda de vocês, anotem na agenda para não se perder, para não esquecer. Dia 10, nós vamos fazer aí a correção da atividade e eu preciso que vocês me enviem foto do sistema de vocês e da apostila, certo? Ficou alguma dúvida? Sim. Não. Não, prof. Não. Bia, pode falar, Bia. Posso pôr esse minutinho? Posso? O teu áudio tá desligado. Ô, prof. Só um pouquinho, Laura. Aqui cola fita adesiva? Cola a fita adesiva aí atrás, isso aí. Fala, Laura. Tem 2 dúvidas. Eu posso pintar de canetinha? Canetinha eu acho que vai vazar para o outro lado, Laura. Se não for vazar, não tem problema. Pode pintar, se não, pinta de lápis, tá? Tá bom. E outra dúvida. É só a página 28 de tarefa? Só a 28, não é tarefa, atividade do dia, Laura. Atividade do dia. Galerinha. Todo mundo se engana, né, prof? Todo Oi? mundo se engana.
Todo mundo se engana, todo mundo fala tarefa. Todo mundo se engana. A prof. Fernanda porque não passa todo tarefa. Eu mundo manda passo atividade atividade do do dia, daí dia. todas as professoras mandam um monte de tarefa, gente, se confunde. Galera, prof, ficou alguma acabei. dúvida? Isso, Manu, isso mesmo. Ficou alguma dúvida sobre a atividade de hoje de ciências? Não. Eu, professora, Oi, Sara. eu não entendi onde é que é pra colar a fitinha. Mostra o teu atrás. Isso, agora tu vai colar a fita adesiva, né, para prender bem. Nessa pontinha, Sara, aqui, ó. Olha o meu aqui, Sara. Tá vendo? Ficou uma perninha aberta. Vai colar uma fitinha aqui nessa pontinha, ó. Tu só não pode colar a fita muito grande, porque senão não vai conseguir fazer o movimento, tá? Então, tu vai só colar a fitinha ali, tá? Aqui, ó, prof, é assim, né, ó. Isso, Bia. Mas tu tá conseguindo girar, Bia? Tá. Ah, joia. Isso aí. Galera, mais alguma dúvida? Não. Não? Então tá. Eu vou encerrar a gravação aqui.